Esses padrões de tecnologias estão sempre evoluindo. Ainda não sabemos totalmente o que é o 6G, mas sabemos que vem aí. Muitos acreditam que será por volta de 2030. Como atendemos às necessidades das indústrias, conectando coisas como sensores, conectando dispositivos de IoT, internet das coisas? Como atendemos aos requisitos das indústrias que podem precisar de baixa latência? E estamos mais ou menos na metade da era do 5G e ainda encontramos complicações. O que todos eles querem é entender como você pode aproveitar isso para ganhar dinheiro. Olá, bem-vindo ao podcast Diniz Guarda no YouTube. Mais uma vez com o apoio de businessabc.net, wisdomia.ai, citiesabc.com e sportsabc.org. Estamos animados em continuar trazendo líderes globais, empresariais e personalidades que transformam nossa visão sobre negócios, tecnologia, o mundo e a sociedade, especialmente diante do que ocorre ao nosso redor. Estamos em um dos períodos de maior velocidade na história da humanidade. E claro, à medida que entramos na sociedade da inteligência artificial, começamos a ter coisas fantásticas, mas também muitos desafios e muitas oportunidades. Então hoje estou muito animado para trazer ao nosso canal. Acho que é uma das primeiras áreas que você abordará em muitos desses setores e segmentos. Essa é uma pessoa que fala especialmente nas áreas de inteligência relacionadas a tendências e tendências de mercado em torno de 5G IoT, transformação de redes de telecomunicações, dinâmica de espectro e demanda do consumidor digital. Então, dou as boas-vindas à nossa série para Peter Jarrick, que é o chefe da Global System for Mobile Communications Association Intelligence, uma divisão da Global System for Mobile Communications Association, responsável pela criação de insights sobre tendências de mercado. Peter orienta uma equipe de mais de 40 analistas no desenvolvimento de conjuntos de dados e pesquisas sobre os principais tópicos que mencionei antes, como 5G IoT e todas as áreas de transformação das redes de telecomunicações, que é um dos setores que passa por uma enorme quantidade de dinâmicas e inovações, além de todas as partes especialmente relacionadas à demanda do consumidor digital, que provavelmente também é uma das maiores questões que estamos enfrentando atualmente. A Global System for Mobile Communications Association Intelligence é uma fonte global de insights sobre a indústria móvel para custos e pesquisas. Seus insights abrangem todas as operadoras de rede móvel e MVNOs em operação, e a organização trabalha com empresas como Amazon Web Services, Vodafone e Keegan. Na Global System for Mobile Communications Association, Peter concentrou-se em áreas como Open Radio Access Network, redes sem fio privadas, Edge Networking e casos de uso de nuvem pública. Claro, vamos usar muita terminologia nesta entrevista, mas acho importante que todos nós saibamos sobre isso, especialmente o pessoal que faz parte do meu público. E eu também vou pegar leve. Peter foi o principal analista de tecnologia de dados globais, criando pesquisas inovadoras como compradores de equipamentos de telecomunicações e impacto da inovação. Além disso, antes disso, ele foi diretor de marketing estratégico na Adaptive Broadband, uma startup de infraestrutura de banda larga fixa sem fio, e diretor de banda larga no Strategies Group, onde liderou uma equipe de analistas focada em serviços de telecomunicações fixos e móveis. Peter possui mestrado em serviço exterior, com especialização em negócios internacionais, comércio e relações comerciais pela Georgetown, e é bacharel em artes e economia pela Universidade Cornell. Peter também é apaixonado pelo bem-estar animal e inovação em ciência e tecnologia. Seja bem-vindo à nossa série, Peter. É ótimo estar aqui, muito obrigado. Estou animado para a conversa. Peter, você está abordando uma área que conecta inovações de ponta e sistemas legados dos últimos 100 anos, especialmente dos últimos 50 e 40, onde há mais inovação. Antes de começarmos, fale sobre você, como entrou como analista de pesquisa e diretor de marketing estratégico, e como analisa essas tendências. E eu gostaria de fazer uma pergunta, provavelmente para os jovens que estão nos ouvindo: como você começou sua carreira? Se algo veio dos seus pais, da universidade ou da escola? Sim, é realmente um ótimo ponto de partida para a conversa e uma ótima pergunta. Então, eu tive a sorte de, enquanto estava na pós-graduação, acho que, como você mencionou, trabalhando com estudos internacionais, era justamente a época em que começávamos a observar a transição das tecnologias 2G para 3G e a entender as possibilidades do que se podia fazer com redes móveis.
E então eu vi isso dentro do contexto do trabalho que eu fazia em relações internacionais, negócios internacionais, e percebi as enormes oportunidades. E então, quando surgiu uma oportunidade para trabalhar em uma empresa de consultoria de gestão e pesquisa, eu agarrei essa chance. Isso foi quando estávamos só começando a descobrir o que poderíamos fazer com essas tecnologias. Provavelmente muitos jovens hoje nem lembram, mas ter um telefone fino era ser descolado. O fato de você ter um telefone, em geral, um telefone celular, certo? Ainda era relativamente novo, não ser mais aquele tipo que você arrastava até o carro. Mesmo cedo, já dava para ver o potencial. Então, acho que para mim foi olhar para esse potencial que me trouxe para essa indústria. E então, vendo isso como alguém que é particularmente curioso sobre tecnologia, a oportunidade de estar em uma posição, que é realmente o que você faz muitas vezes como consultor, de olhar para novos problemas, entender qual era a dinâmica da indústria e realmente ajudar a encontrar respostas junto com seus clientes e colegas. E foi isso que realmente me atraiu para isso. Acho que foi sim, sou muito grato por isso. É interessante o que você mencionou, pois temos 2 momentos definidores para nossas gerações de transição: o surgimento dos celulares e da internet. E, claro, os celulares e as telecomunicações já foram ainda maiores, mas continuam importantes. Agora também há elementos híbridos das empresas de tecnologia, telecomunicações e outros setores. Então, sua empresa, Global System for Mobile Communications Association, e a inteligência do grupo são conhecidas por serem uma fonte definitiva de insights sobre a indústria móvel. E claro, você e suas equipes estão trabalhando muito em pesquisas profundas, porque há muita inovação. Como você mencionou, desde os telefones celulares, aqueles grandões que eu ainda tinha quando eu era mais jovem, até os mais avançados que temos agora, houve muito desenvolvimento. Isso aconteceu em menos de 20 anos e vocês analisam todas as tendências e seus motivos. Então, primeiro conte para a gente sobre a empresa que você representa e também sobre o fato de você estar liderando uma grande parte dessa pesquisa, além de alguns destaques que você gostaria de explicar para o nosso público sobre o que você está fazendo dentro da organização. Sim. Então, a Global System for Mobile Communications Association Intelligence é o braço de pesquisa e consultoria da Global System for Mobile Communications Association, e acho que muita gente pode conhecer a Global System for Mobile Communications Association como a organização de membros que organizam um evento chamado Mobile World Congress. Acontece geralmente no final de fevereiro, início de março, na maioria dos anos em Barcelona, um grande evento que reúne a indústria de telecomunicações. A Global System for Mobile Communications Association, como organização de membros, une o setor móvel. Como braço de pesquisa e consultoria, meu time tem algumas funções, como realizar pesquisas para a Global System for Mobile Communications Association. Então, em nome dos membros, para impulsionar as prioridades da indústria, nós ajudamos a entregar, desenvolver e pensar sobre o que a indústria precisa saber. E, além disso, trabalhamos com nossos clientes de forma comercial para ajudar a responder as perguntas deles. Isso pode ser fazer projetos personalizados. Um cliente pode nos procurar e dizer: achamos que há boas oportunidades no setor de drones, mas elas dependem do regime regulatório de cada país. Pode nos ajudar a fazer benchmarking e identificar as melhores práticas regulatórias para impulsionar o setor de drones? Ou eles podem chegar até nós e dizer: sabe de uma coisa? Acreditamos que poucas pessoas analisam como construir redes para suportar a inteligência artificial, ao invés de apenas pensar em como a inteligência artificial pode aprimorar a rede. Você pode nos ajudar a trabalhar nisso e desenvolver algumas dessas ideias, analisar algumas das implicações de levar a inteligência artificial para a borda da rede? Sabe, de forma personalizada, nós fazemos projetos assim regularmente. E também temos uma oferta sindicada. Você citou os dados que possuímos de cada operadora e rede. Você busca entender as estratégias e operações deles. Minha equipe mantém esses dados. E a partir disso, desenvolvendo insights para ajudar a colocar isso em contexto. Então é sim, meio que nós somos uma empresa de pesquisa, mas temos o benefício de estar dentro de uma organização de membros que tem praticamente todos os operadores do mundo como membros. Sim, então para quem nos ouve, quero destacar que o Mobile World Congress é o maior evento de organizações móveis do mundo, como você mencionou, e é a organização responsável por ele. Acho que para quem está ouvindo, vamos colocar todos os links, mas essa é uma organização grande e impressionante, com 15.000 pessoas. Vocês fazem isso na Eslovênia, em Las Vegas e outros lugares. Quero abordar algo. Sua organização promove os maiores eventos mundiais do setor, mas você faz, como eu disse, você tem uma enorme biblioteca de conhecimento da indústria
E uma das coisas que, ao me preparar para a reunião, me impressionou bastante é que vocês têm um grande foco em treinamento, grupos de trabalho e um portal aberto. E claro, tem toda a área que você lidera, a Global System for Mobile Communications Association Intelligence. Então, conte-nos um pouco sobre isso. Acho que é bem interessante separar entre os veteranos, mas também como cobrimos essa pesquisa e os insights da indústria e para os clientes, na verdade, o processo que vocês fazem para isso. Sim, é ótimo. É uma ótima pergunta. Então, de muitas maneiras, e quando entrei no negócio, há cerca de 7 anos, ficou muito claro para mim que precisávamos operar como muitas outras empresas de pesquisa. E eu acho que, sabe, as pessoas que estão ouvindo vão estar familiarizadas com muitas das outras empresas de pesquisa que existem por aí e que trabalham no setor de telecomunicações e tecnologia. E, de certa forma, não somos diferentes delas. Tenho uma equipe inteligente. Quando comecei nesse trabalho, acho que meu entendimento era, e eu estava muito decidido a garantir que nós, sabe, fôssemos vistos e operássemos como qualquer outra empresa de pesquisa. Tenho uma equipe de analistas espalhada pelo mundo. Eles estão acompanhando os desenvolvimentos do setor, seja por meio de anúncios públicos, relatórios da indústria, mas também interagindo com o setor, certo? Conversando com operadores, conversando com fornecedores, tentando entender quais são essas tendências e, em seguida, capturando essas tendências e esses dados de uma forma que seja facilmente compreensível. Agora, o que eu também acho importante e parte do que me deixou tão animado para aceitar esse trabalho é que, estando dentro de uma organização de membros que trabalha em especificações, que trabalha em políticas, que trabalha diretamente com operadores, nós realmente temos a vantagem de conseguir esses insights de forma muito mais fácil e profunda. E foi interessante porque eu respondo ao diretor de tecnologia. E um dos benefícios é que todo ano, no Mobile World Congress, quando eles têm essas reuniões em grupo, certo? O grupo de tecnologia da Global System for Mobile Communications Association, formado pelos CTOs das principais operadoras, se reúne e eu participo dessas reuniões. E eu estava contando, alguns anos atrás, quando entrei para o grupo de tecnologia, o diretor de tecnologia, estava dizendo a ele como isso era incrível. Ele disse, sério, muitos acham essas reuniões meio entediantes. Você sabe, você pode olhar para algumas dessas reuniões onde eles estão discutindo algumas das dificuldades com padrões e especificações. Isso é muito técnico, mas, do meu ponto de vista como analista, é incrível ouvir que esses são os desafios. Tecnologia é o que impede isso. Precisamos superar esses obstáculos para levar as tecnologias à indústria. Ver esses operadores se unindo para resolver problemas é ótimo, mas também é importante entender com o que lidam para podermos ajudá-los e colaborar com a indústria para realizar esse potencial. Isso é ouro, certo? Acho que, resumindo, agimos como outras empresas de pesquisa, mas temos grande vantagem de acesso ao ecossistema. Sim, é um ecossistema muito impressionante, como você disse, com os maiores operadores móveis do mundo. E, além disso, tanto os operadores móveis quanto agora também outros operadores e os players de tecnologia. Então, alguns dos produtos que vocês fazem são a pesquisa global de transformação digital e, claro, o Spectral Navigator. Fale um pouco sobre esses grandes relatórios que vocês lançam e algumas das percepções e dados, porque vocês têm muitos relatórios, provavelmente. É, bastante. Acho que, do meu ponto de vista, o que é realmente importante para mim é que, quando tentamos nos diferenciar, queremos ser vistos como alguém que entrega informações importantes para os operadores, mas também sobre os operadores. Então, muito do trabalho que fazemos, eu indicaria para as pessoas a nossa série Mobile Economy, que tenta capturar o que está acontecendo na maioria dos grandes mercados de mobilidade, capturar algumas tendências, mas você mencionou algumas coisas que eu também acho particularmente importantes. O trabalho que fazemos em transformação de redes, por exemplo, é algo que fazemos com operadores todo ano. Saímos para mais de 100 operadores e queremos realmente entender como as redes estão mudando, no que eles estão investindo, quais são as prioridades. Para mim, e eu comecei falando sobre isso, que conversamos com mais de 100 operadores, isso é particularmente importante, porque eu sempre gosto de ler qualquer coisa sobre pesquisas com operadores, né, para entender o que está acontecendo no mercado. Eu tenho minhas opiniões, temos nossas opiniões baseadas no que vemos em nossa pesquisa, mas é muito importante obter visões de várias fontes. Mas sempre fico um pouco decepcionado quando começo a ler um artigo e a manchete é 72% dos operadores dizem isso, e é sobre uma pesquisa. E aí vejo que é uma pesquisa com 40 operadores ou um número pequeno de operadores. Obviamente, existem mais de 1.000 operadores no mundo. Se você fala com 40 deles, não é grande coisa, certo?
Ou era 100, 200 operadores, mas na verdade 70% das respostas eram dos Estados Unidos da América. De novo, isso é só uma visão de um mercado. Então, para mim, é particularmente importante que, quando fazemos um trabalho, ele seja representativo e abrangente. Esse é o valor de ser uma empresa de pesquisa dentro da Global System for Mobile Communications Association e, para mim, sempre estive olhando para redes. Faz parte de como cresci como analista, então tento entender o que os profissionais de rede que estão desenvolvendo as redes para os operadores estão fazendo em termos de evolução do 5G, como estão investindo em inteligência artificial, quão rápido estão implementando inteligência artificial, o que é realmente importante para eles. Acho que isso vai determinar o formato das redes que teremos, vai determinar o que podemos fazer com essas redes na sociedade. Esse é, para mim, um dos meus trabalhos favoritos que fazemos todo ano. E você falou sobre espectro. Quando entrei no trabalho, logo no início, sentei com nossa analista de espectro e começamos a conversar. E ela estava muito animada. Eu perguntei por que ela estava tão animada. Quer dizer, eu sei que é o trabalho dela, mas parecia surpresa por estarmos falando de espectro. Ela disse: ninguém se anima com o espectro. Muita gente acha chato, não entende o valor. Ela estava super animada porque alguém entendia o valor do espectro. E como alguém que observa o setor móvel há tanto tempo, sempre entendi que é o sangue vital. Sem ativos de espectro, sem recursos de espectro, os serviços móveis não funcionam. O número de pessoas que ficaram super ricas por causa do que fizeram com o espectro só destaca o valor disso. Então, parte do que fazemos para os stakeholders internos aqui na Global System for Mobile Communications Association é manter um banco de dados de alocações de espectro no mundo todo, em todos os mercados, e poder expor e compartilhar isso para ajudar a impulsionar a indústria é fundamental. E não é só sobre espectro de banda baixa, banda média, ou se há espectro nesse ou naquele mercado, mas poder detalhar essas informações de tal frequência na tal frequência que essa alocação foi feita com esses requisitos, coloca você em posição de ver como o mercado está mudando, mas dá aquele nível granular de dados que as pessoas realmente podem usar. Então, essas são realmente algumas das minhas coisas favoritas. Então, não, e isso é realmente fundamental. Acho que o fato de vocês estarem em contato com 1000 operadores, e claro, tem o setor de telecom, as oportunidades, os provedores móveis e também, como você mencionou, toda a rede de software envolve muita tecnologia diferente. Então, quero passar pelo básico, ok? Quando falamos das maiores tecnologias, e essa é uma das maiores áreas do seu campo de pesquisa, são conceitos como 5G e IoT. Então, gostaria, só para o nosso público, e claro, esses são conceitos já conhecidos, mas é sempre assim, inclusive comigo. Gosto de entender sobre 5G e agora discutimos o 6G tema que venho explorando. Acho que acabo seguindo essa tendência como influenciador, porque eu tuito sobre isso e coisas do tipo, mas então o 5G ainda está aí e na verdade eu estava olhando um relatório de vocês recentemente que mostra que ainda há muito, acho que só alguns países. Por exemplo, creio que vocês citaram no primeiro trimestre de 2024. 12 operadoras no mundo lançaram suas primeiras redes 5G, totalizando 295 operadoras em 114 países. Mesmo no Reino Unido, no centro de Londres, meu 5G não funciona como eu gostaria. Então não vou criticar minha operadora, mas é difícil, especialmente aqui. Eu viajo muito por 50 países, às vezes só encontro 3G e quanto ao 4G estou sempre atento sobre sua pesquisa, claro. Para quem está nos ouvindo, provavelmente todo mundo tem 5G no celular, ou pelo menos às vezes. Um pouco de contexto sobre 5G e como isso impacta a latência da internet e leva ao próximo nível. Sim, acho que é valioso fazer esse contexto. Então, quando pensamos em tecnologias móveis, pensamos nessas eras ou gerações, certo? Esse é o G do 5G e essas gerações tendem a surgir a cada 10 anos. Então, primeiro tivemos o serviço analógico, que na época nem chamávamos de 1G porque era simplesmente o que existia. Depois passamos desses serviços analógicos para os digitais. Esse foi realmente o primeiro grande salto que chamamos de 2G. Você deve se lembrar, eram aqueles dias em que provavelmente tínhamos telefones grandes, era chamado de Global System for Mobile Communications em grande parte do mundo. Acesso múltiplo por divisão de código em outras partes do mundo e depois isso evoluiu com bits de dados. Alguns de vocês devem se lembrar de termos como General Packet Radio Service, mas isso foi realmente a segunda geração. E então as coisas realmente evoluíram, fomos para o 3G, e eu me lembro, na época, quando estávamos falando sobre esse novo padrão para a terceira geração,
o 3G que deveria sair por volta do ano 2000. E as pessoas diziam: olha, os padrões vão permitir taxas de dados de até 3 megabits por segundo. Eu pensava: isso é loucura. Sinceramente, quem vai precisar disso? Meu escritório tem uma conexão T1, que é só 1,5 megabits. Quem precisa de 3? Quem precisa do dobro disso no celular? Mas você vê isso, a cada 10 anos os padrões se desenvolvem e passamos do 3G para o 4G. E agora estamos nessa quinta geração, ou 5G, começando a ver essas redes sendo implantadas por volta de 2018, 2019. Então, essa seria a geração mais recente das tecnologias de banda larga móvel. Esses padrões, essas tecnologias nunca param de evoluir, então houve evoluções em cima disso. Agora estamos vendo a implantação por muitas operadoras do 5G avançado, que é essa ponte entre o 5G e o que vem a seguir, que, como provavelmente a maioria dos seus ouvintes atentos já sabe, será o 6G. Certo? E acho que ainda não sabemos totalmente o que é o 6G, sabemos que está chegando, muitos acham que será por volta de 2030, então temos essa ponte agora que muitas operadoras estão olhando para o 5G avançado. Acho que o principal ponto é duplo. Essas tecnologias nunca param, estão sempre evoluindo. Podemos falar de 6G, mas a realidade é que o 5G está aqui. Estamos sempre evoluindo o 5G, há maneiras de melhorá-lo, mas quando evoluímos essas tecnologias, buscamos evoluí-las e focar no que os consumidores, os usuários finais precisam. Obviamente, muitas vezes, isso é mais dados, mais capacidade. Não preciso te dizer, não preciso dizer a ninguém, sabemos que há mais tráfego de dados nas redes. A cada ano, esses números só aumentam, as pessoas usam aplicativos mais ricos, mais aplicativos, passam mais tempo nos dispositivos, nada surpreendente. Mas, além dessas taxas de dados e capacidade, é como apoiamos casos de uso específicos. O 5G, em particular, se destacou dizendo: olha, sabemos que você vai precisar de mais capacidade, taxas de dados mais altas, isso é certo, isso nunca vai parar. Mas o que mais é importante? E acho que a indústria olhou e disse: o que é particularmente importante é atender às necessidades das indústrias, não só dos consumidores, celulares e tablets, mas Há muita inovação nesse nível e também muita transformação, porque é o 5G que, em parte, permite-se, eu acho, né, a revolução da inteligência artificial que estamos vivendo agora e muitas coisas, especialmente quando se trata de transações financeiras, saúde e assim por diante. E isso, claro, ainda é, eu diria, acho que um grande desafio para a economia mundial. Por isso, agora, especialmente à medida que entramos nos servidores de inteligência artificial e todas essas diferentes áreas, isso vai se tornar muito maior, né? Então, é isso, né? importante. Vou dizer rapidamente que esse é um ponto realmente perspicaz e acho que provavelmente muita gente não reconhece, sabe, parte do que você está dizendo aí, o quanto isso é particularmente importante. Mas vou dar um exemplo. Há uma grande discussão sobre como, se voltarmos à época do 4G, o 4G permitiu a disponibilidade em massa da banda larga móvel, o que de muitas maneiras deu origem ou apoiou a economia dos aplicativos. Todos esses aplicativos que temos provavelmente não existiriam sem esse acesso. Da mesma forma, essa conexão que você faz com a inteligência artificial móvel é realmente inteligente, porque você vai precisar se conectar a várias coisas para dar suporte à inteligência artificial que depende de dados. Seus modelos de inteligência artificial não significam nada se não tiverem muitos dados para trabalhar. Então, ter acesso a dados, especialmente por meio de dispositivos IoT, é importante. Mas muitos desses modelos de inteligência artificial, o processamento de inteligência artificial está acontecendo na nuvem. Mas como você consegue acesso a isso, né? Especialmente em um aspecto móvel, né? Sem essas tecnologias e sem essas tecnologias de alta capacidade? E daqui para frente temos que pensar em como evoluir as redes para suportar o uso crescente da inteligência artificial. Então, é realmente um ponto muito, muito bom. E por isso eu acho que o momento em que estamos agora é especialmente empolgante. Ainda falta muita compreensão sobre os detalhes que você mencionou. Acho que é por isso que eu gosto disso e que esta entrevista é especialmente importante. No seu relatório mais recente, Telecoms em 2025,
tendências e inovações que estão moldando o cenário digital, lançado este mês, você comenta, e gostaria de destacar e discutir isso. Vou deixar alguns elementos técnicos para o público, mas a maioria é muito importante. O 5G avançado tem papel fundamental em desbloquear novos casos de uso, como já abordamos parcialmente, sendo um dos destaques. Depois há o impacto transformador da inteligência artificial telecomunicações e seus bastidores, que provavelmente mais me interessam. E então a perspectiva sobre novas tecnologias como APIs de rede, NTNs abertas e assim. Destacam-se o surgimento das indústrias digitais, novas oportunidades, a evolução da tecnologia de consumo e seu impacto nas operadoras, além dos caminhos de monetização para B2B e B2C. Isso certamente renderia horas de discussão. Então, eu gostaria apenas de ter um pequeno resumo de como você vê isso, porque, claro, as telecomunicações estão passando por uma mudança enorme e massiva. A inteligência artificial está mudando tudo, não só as telecomunicações, mas eu acho que especialmente essa área, porque no final das contas a inteligência artificial também depende disso. Como você disse, né, os aplicativos e tudo que usamos estão relacionados. Um pouco sobre como essas diferentes placas tectônicas, eles conversam entre si. Como você vê isso como especialista do setor? É uma ótima pergunta. E eu acho que a dificuldade com algo assim é que tem tanta coisa acontecendo e tentar encontrar um grande tema unificado para como tudo isso se encaixa é sempre muito difícil. Mas, na minha perspectiva, eu penso nisso de algumas maneiras, certo? Nós temos essa camada de acesso, essa conectividade. Como entregamos a conectividade inteligente, certo? A conectividade programável para atender às novas demandas. Isso inclui coisas como NTN e satélites, certo? Como oferecemos conectividade para alcançar mais pessoas de novas formas? Isso se refere a coisas como 5G, 5G avançado e depois avançando para o 6G, certo? Podemos discutir tecnologias como Open Radio Access Network, como criar redes que apoiem as pessoas. Novamente, trata-se de fornecer essa camada de rede fundamental que permite que os aplicativos prosperem e cresçam. E além disso, trata-se desses aplicativos, certo? Como entregamos novos aplicativos, desenvolvemos aplicativos que aproveitam isso, certo? Por exemplo, FWA é uma inovação em nível de rede, mas na verdade é só sobre como usamos essa rede de uma nova maneira, um novo modelo de negócio. Pode ser sobre inteligência artificial para empresas ou consumidores. Mas então, e eu acho que isso é algo que às vezes esquecemos na indústria, e eu tenho sorte de isso ser um foco aqui para a minha equipe. Também é garantir que usamos esses aplicativos, usamos essas redes e sabemos como torná-los acessíveis, certo? Como fazemos para que as pessoas possam aproveitá-los? Porque muito se falou nos últimos anos sobre a lacuna de cobertura, o número de pessoas que as redes móveis não alcançam, que as redes de banda larga móvel não alcançam. Mas na realidade, a lacuna de cobertura não é um problema, é a lacuna de uso. Não me entenda mal. Ainda existem pessoas que não estão cobertas. Ainda precisamos garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para cobrir todos. Mas há muitas e muitas pessoas que são cobertas por tecnologias de banda larga móvel, mas simplesmente não as utilizam. Então, além dos aplicativos, além das redes e desse lado da conectividade, essa é a questão que tentamos abordar nessas tendências para 2025. Como garantir que as pessoas estejam aproveitando isso e colocando essas tecnologias em melhor uso, certo? Então, é assim que eu penso sobre essas tendências. E as tendências vão mudar de ano para ano. Algumas vão continuar de um ano para o outro, outras vão desaparecer. Algumas evoluirão. Ao pensar nisso, é importante refletir sobre como os aplicativos nas redes permitem que as pessoas aproveitem oportunidades. Agora vamos falar sobre o maior elefante na sala, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está, claro, de um lado, fazendo a economia mundial explodir. Acabamos de ver muita diferença da inteligência artificial para a inteligência artificial geral e para todo esse novo nível de inteligência artificial, isação, né, vamos chamar assim, da sociedade. Até mesmo todos os dispositivos de comunicações móveis. E claro, tem uma parte enorme agora que vai tocar na sua área de pesquisa, que são todas essas tendências relacionadas à inteligência artificial, especialmente a adoção acelerada e o impacto transformador. Quero falar sobre isso em particular. Uma das questões do seu relatório é o caminho para a monetização. Portanto, há muitas discussões. Será que essa inteligência artificial será como a primeira revolução industrial, mudando o mundo, criando novas colonizações e destruindo várias coisas? Já existem empresas como a OpenAI, avaliada em 150 bilhões de dólares, além de várias das maiores corporações do mundo, e estamos só no início. Agora já são 5 ou 6 empresas avaliadas em 1 trilhão de dólares.
Muitas dessas questões estão ligadas ao nível de transformação digital da XUP, especialmente em relação à inteligência artificial. Então, eu gostaria de comentar, vemos esse legado, pelo menos das telecomunicações, para esse tipo de potências em inteligência artificial, e como você vê isso avançando, especialmente nas áreas de foco da transformação de redes. Então, o que eu acho que vimos são algumas coisas. Primeiro, a ideia de que a inteligência artificial é algo novo para as telecomunicações não é realmente verdade, certo? Os operadores móveis, operadores ao redor do mundo, já usam inteligência artificial há anos, especialmente quando buscam otimizar e automatizar suas redes. O que mudou nos últimos anos foi a aceleração, certo? A inteligência artificial generativa ajudou as pessoas a entender novas oportunidades. Mas o que aconteceu ali foi uma espécie de democratização, ou seja, a democratização onde a inteligência artificial se tornou mais acessível, mais pessoas passaram a usá-la. Efeitos de rede e novas aplicações atraíram mais pessoas. Isso realmente impulsionou esse ciclo virtuoso para gerar muito mais atividade em torno da inteligência artificial. Agora, o que eu acho interessante para os operadores é que estamos meio que nesse ponto em que eles precisam começar a pensar em como vão colocar isso em prática. Você destacou algo importante: focar na monetização da inteligência artificial, pois aprendemos como operadores podem usá-la para melhorar operações, aumentar eficiência e gerenciar redes. Mas o que todos eles querem mesmo é entender como podem aproveitar isso para ganhar dinheiro, certo? É um velho ditado que acredito me ensinaram há anos e que ainda é válido hoje. Não é possível crescer apenas economizando, é bom se conseguir ser mais eficiente e reduzir CAPEX e OPEX. Você não pode economizar para crescer e o crescimento é o imperativo. Então agora estamos vendo como isso é na prática. Nos primeiros anos, tentamos entender inteligência artificial, mas as tecnologias de inteligência artificial generativa trouxeram novas oportunidades. As pessoas demoraram para entender o que isso significa. Isso é real? O que podemos fazer com essas tecnologias? Já vemos algumas oportunidades e exemplos. Seus operadores também fazem tarefas simples como vendas diretas, certo? Trabalho com inovadores de inteligência artificial e vendo serviços, atuando como intermediário para dar acesso e servir de canal aos meus clientes. Algumas pessoas atuam como fábricas de inteligência artificial, certo? Eles estão desenvolvendo essas fábricas de inteligência artificial sandboxes, plataformas onde podem ajudar as empresas a desenvolver novas aplicações e aproveitar suas capacidades. E há também, algo bastante popular mundialmente, as ofertas de GPU como serviço, onde você tem operadores que estão desenvolvendo bancos de GPU e vendendo acesso a elas em um modelo como serviço. Você mencionou algo sobre geopolítica. Parte disso vai ser alimentada por esse fator, certo? Inteligência artificial soberana. Garantir que suas aplicações de inteligência artificial estejam dentro do país. Parte disso está impulsionando esse movimento. Mas além disso, independentemente do modelo, o que eu acho interessante é que você está vendo esses modelos surgirem, certo? Traz exemplos, educação e casos de uso para que outros percebam. Isso é possível, agora entendo o que posso fazer. Ok. Talvez eu possa fazer o mesmo. Acho que é um ótimo momento para ver como será essa monetização para os operadores. Veremos mais exemplos ao longo do ano. Vamos falar sobre monetização. Quero aprofundar um pouco mais nesse tema, se puder. Claro, claro. Acho interessante seu relatório, pois acredito que esse é um dos maiores desafios para a economia mundial e para todos. Como você mencionou, a economia dos aplicativos, que agora é um negócio de trilhões baseado no conhecimento. Uma das questões que você aponta é como a indústria digital aproveita a oportunidade B2B na transformação digital das empresas. Esse é um grande desafio, por isso criei este canal. Eu conversava com muita gente e fiquei meio chocado, né, porque achei que as pessoas entendessem, mas mesmo os assuntos que provavelmente você está falando aqui, uma grande parte vai acabar perdendo parte disso. Você também aborda isso no relatório. Então, estamos falando especialmente sobre a aceleração da adoção, o impacto transformacional e como capturar a oportunidade B2B e o digital nas empresas. E então, uma das coisas que você aborda aqui que me interessa particularmente é o crescimento das indústrias digitais e a oportunidade associada a isso. Acho que esse é um dos maiores desafios, porque, claro, a inteligência artificial vai automatizar a maioria dos empregos, mas no final das contas vamos ficar mais dependentes do que nunca desses dispositivos que usamos. Então, isso significa que as empresas de telecomunicações e todas essas empresas desse tipo têm muitas novas oportunidades, mas é uma questão de como você gerencia esse tipo de coisa, como você disse, milhões ou bilhões de pessoas usando celulares, acho que praticamente todo mundo no mundo. Mas, ao mesmo tempo, usar isso não só para perder tempo e causar, talvez, danos psicológicos, físicos, seja o que for,
e também, provavelmente, para colocar coisas negativas sobre governos e muitos desses usos que estamos vendo na mídia, mas também há muitos casos fantásticos de sucesso de empresas que criam novos empregos, novas oportunidades e assim por diante. Então eu gostaria de abordar isso. E acho que pelo que dissemos a partir da sua pesquisa, quais são os dados que você gostaria de compartilhar conosco sobre isso? Sim, Não, é uma oportunidade transformadora. Acho que você vai voltar, e eu vou dizer que parte do motivo pelo qual isso significa tanto para nós é se eu voltar ao que eu estava dizendo sobre o 5G, certo? A mais recente geração de tecnologias de banda larga móvel. Quando esse investimento aconteceu, esses investimentos estavam sendo feitos há alguns anos. Foi com o entendimento, a expectativa de que essas redes seriam capazes de suportar usuários finais, consumidores e empresariais. E o lado empresarial era importante por vários motivos. Um deles, em particular, era o fato de ser uma oportunidade de receita em grande parte inexplorada. O principal benefício para os operadores era o pagamento das redes, mas acredito que há grandes vantagens também para a sociedade. Se tornarmos essas empresas bem mais eficientes energeticamente, será ótimo para o meio ambiente, certo? Se as tornarmos mais produtivas, isso beneficia as economias, certo? Nós entendemos que impulsionar as tecnologias de banda larga móvel melhora o produto interno bruto a cada aumento na adoção. Você tem aumentos no produto interno bruto se conseguirmos melhorar as indústrias. Isso é enorme, certo? Então isso faz parte do motivo pelo qual investimos em 5G de forma geral. Uma grande oportunidade para as operadoras, com enormes benefícios para a sociedade, certo? Claro, isso vai ajudar a viabilizar coisas como a inteligência artificial, vai exigir coisas como a capacidade de suportar enormes quantidades de IoT. E, no final das contas, isso prepara o caminho para o que vem a seguir e permite criar as bases para mais inovação para essas pessoas. ok, fantástico. Acho que essa é provavelmente uma das partes para mim. Então, a outra parte que quero abordar, e agora eu vou falar realmente com a curiosidade pessoal como especialista, porque um dos desafios que acho bastante estranho é estar em Londres, que é uma das principais cidades do mundo, minha internet sex, e às vezes é realmente difícil ter 4G, especialmente se estou bem no centro. Eu moro realmente bem no centro, mas se eu vou mesmo para Piccadilly Circus, tenho sérias dificuldades para ter internet. Provavelmente este é o lugar mais central entre todos os centros do mundo. Então, essa é uma das coisas, e agora provavelmente vou entrar na parte de educação para mim, mas gostaria de compartilhar com o meu público que temos muitas coisas com satélites e NTNs. Falamos sobre tecnologia, mas gostaria de saber mais sobre a área de desenvolvimentos e sua visão sobre isso. Será que é possível resolver esses problemas e unir tudo por meio da integração entre telecomunicações e satélites? Essa é uma das áreas. E, claro, a implicação em geral do que esses satélites aí podem ou não podem fazer. Nessa sessão, mencionamos que há 2 bilhões de dispositivos IoT destinados à habilitação via satélite. Então, de um lado, temos todos os nossos celulares, mas também temos muitos sensores, desde carros até muitos outros diferentes. Caso de que meu carro, na verdade, no Reino Unido, não em nenhum outro país, de repente o sistema de internet parou de funcionar. Pensei, será que consigo voltar? E foi interessante alguns anos atrás. E satélite é um assunto divertido, né? Para quem já está na indústria, isso vai e volta ao longo dos anos, sempre com grande interesse. O interesse diminui um pouco e depois retorna. Anos atrás, a dúvida era: isso é real? Como funciona com operadoras móveis? Acredito que vimos as operadoras móveis especialmente interessadas em trabalhar com provedores de satélite por vários motivos. Primeiro, ainda existem lugares onde há lacunas de cobertura. Não são muitos, como você disse, mas ainda existem em partes de Londres. No Reino Unido, em certas áreas rurais, a situação pode ser ainda pior. Acredito que, com essas tecnologias essenciais ao nosso dia a dia, garantir cobertura de segurança em todos os lugares se torna ainda mais importante. E eu acho que, além disso, o que também estamos vendo é que há um reconhecimento de que a resiliência da rede é especialmente importante. Se enxergarmos os satélites como alternativa caso a rede falhe, vemos esse uso agora, por exemplo, em desastres naturais, como os incêndios na Califórnia e em Los Angeles. Se houver problemas em que sabemos que algo pode acontecer com essa rede, o que então derruba uma capacidade central e coloca a segurança das pessoas em risco, então ter esse backup como o satélite é simplesmente incrível, não é? Então acho que isso é algo que temos visto cada vez mais interesse. E é porque, no fim das contas, podemos esquecer as tecnologias. Podemos esquecer como tudo isso funciona.
É um reconhecimento de como essas tecnologias são importantes e de como precisamos mantê-las onde quer que as pessoas estejam e independentemente do que esteja acontecendo ao redor delas, certo? Deixando de lado até mesmo essas questões relacionadas à IoT e garantindo que tenhamos cobertura de IoT em todos os tipos de lugares. É só um lembrete de como esses caras são importantes? Essa parte é muito interessante agora, pois temos várias tecnologias diferentes, mas isso faz parte da infraestrutura legada, que é fundamental para a maioria das operadoras, já que quase tudo, como roteadores de internet, depende delas. E aí tem toda a questão de como a inteligência artificial entra nisso, inova e cria novos interesses em torno disso. Então, uma das coisas, e eu quero respeitar o seu tempo, então, uma das últimas perguntas que eu quero abordar, ainda relacionada a isso, é: no momento, especialmente pela sua experiência lidando com essas 1000 empresas de rede que vocês têm, como você vê especialmente a transformação digital dessas empresas e como vemos essa velocidade de transformação? Porque, claro, a velocidade só aumenta. Se a transição do 4G para o 5G foi rápida, agora é do 5G para o 6G. No fim, o 5G só está em um dos 40 países, embora haja muitos outros no mundo. E mesmo na maioria dos países, incluindo países como o Reino Unido, que são países de destaque mundial, na maior parte deles não funciona. Além disso, há um grande desafio da liderança na transformação digital e, como você mencionou, depois monetizar isso. Acho que a monetização está acontecendo mais rápido de certa forma, embora seja mais sobre saber como usar as ferramentas. Eu gostaria apenas de ouvir a sua percepção, como você vê isso, né? Porque a minha experiência pessoalmente é bastante assustadora, para ser honesto. Quero ouvir sua opinião, pois sei que seus relatos são sempre positivos. Não, é interessante porque, além de operadoras, também atuamos com empresas e consumidores. Todo ano pesquisamos consumidores para entender o que buscam e como veem tecnologias, além de entrevistar empresas. Então, nós acabamos de concluir uma pesquisa bastante importante. Acredito que seja a maior pesquisa sobre o uso de tecnologia de comunicação, como 5G, e 4.200 em empresas globalmente. E o que você vê, certo? Você vê o ritmo da transformação digital, como eles estão atacando isso. E isso, obviamente, varia de setor para setor, certo? Alguns são mais agressivos do que outros. Digo isso porque, assim como cada indústria adota tecnologia digital em ritmos diferentes, os operadores também seguem esse padrão, certo? Você já mencionou isso, acho que é realmente importante lembrar, certo? Há muitas tecnologias legadas, muita coisa antiga que os operadores de telefonia móvel vão precisar suportar, certo? Muitos seguirão suportando 2G, 3G, 4G e 5G juntos. Há várias regras que afetam seu funcionamento, então você vê que o ritmo da transformação digital entre as operadoras é diferente, certo? As maiores podem ter mais, elas podem ter mais recursos capazes de impulsionar isso, certo? As menores podem ser mais ágeis. Mas o que é fundamental, e nós meio que já mencionamos isso mais do que qualquer coisa, é aquela liderança do Netanyahu, certo? É aquela liderança do alto escalão. O alto escalão ordena, façam isso. Nós precisamos avançar nessas tecnologias de transformação digital, porque no final das contas, a menos que eles façam isso, você não vai ter essas redes para apoiar a transformação digital no restante da sociedade. Diria que é um trabalho em andamento. Alguns são melhores que outros. Todo operador entende isso. Ao analisarmos os números de adoção de virtualização, cloudificação e migração para a base de software, todos compreendem. Se olharmos para a mudança na adoção, de onde as pessoas estavam em 2023 para 2024 do ponto de vista dos operadores e como eles estavam adotando a inteligência artificial generativa, os números aumentaram mais de 4 vezes, certo? Eles reconhecem a importância dessas tecnologias e buscam avançar nelas rapidamente. Sim, é um nível muito positivo para encerrar. Há bastante material aqui. Obrigado pela participação, Iona e Pedro, e pelos ótimos insights. Para quem nos ouve, vamos destacar todos os links do que discutimos, incluindo relatórios, seu site GMEA e gsmintelligence.com. São relatórios fantásticos e eu sugeriria às pessoas que estão nos ouvindo, por favor, olhem esses detalhes e deem uma olhada no Texas. Sua presença nas redes sociais é excelente e, na minha opinião, esse é o ponto-chave para criarmos novas soluções para negócios e startups globalmente. Então, Peter, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Não. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos. E fiquem à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida. Eu digo isso porque realmente gostamos de falar sobre esse assunto. Obrigado. Eu vou e vamos divulgar. Muito obrigado.